Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Revela-nos a Tua palavra, fala aos nossos corações e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Estamos já chegando aí no penúltimo dos mandamentos relacionados diretamente para com Deus. Nós temos que nos lembrar que os 10 mandamentos, conhecidos como decálogos, dos quais foram escritos diretamente pelo dedo de Deus nas pedras dadas a Moisés, nas tábuas da lei, são divididos em 2 blocos, onde o primeiro ao 4º mandamento são mandamentos diretamente relacionados a Deus, na relação com Deus. E o 5º mandamento em diante são mandamentos que dizem respeito às relações humanas, as relações humanas. Então nós estamos aí no 3º mandamento, o penúltimo mandamento na relação com Deus. Nessa relação com Deus iniciou-se com a adoração única e suficiente voltada para Deus: não terás outros deuses diante de mim. E então o primeiro mandamento trata a quem devemos adorar: a Deus somente. O 2º mandamento diz como nós devemos adorar: não fazendo imagens de esculturas, E o 3º mandamento é de que maneira nós devemos tratar o nosso Deus a quem adoramos, Com reverência, com temor. Diz que trata o 3º mandamento, ok? Muito bem. E é interessante que o 4º mandamento diz que dia nós devemos adorá-lo. Então tudo tem a ver com adoração. A quem adorar, como como se relacionar com esse que nós adoramos e quando adorar, É o 4º mandamento. Muito bem, meus irmãos, nós iremos estudar então os aspectos teológicos do 3º mandamento. Os aspectos teológicos do 3º mandamento são 3 aspectos: suas razões, suas implicações, suas aplicações. Esses 3 aspectos que nós iremos estudar. Então, o primeiro aspecto teológico são as suas razões. Quais são as razões por trás deste mandamento? Está relacionado aos atributos de Deus, Esse mandamento onde diz, versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O sentido estrito e literal dessa expressão é: não tomarás ou não usarás o nome do Senhor teu Deus para o mal. Esse é o sentido estrito desse texto. Não usarás o nome do Senhor teu Deus para o mal, para promover o mal, ou com malignas intenções, ou de uma forma maligna, Esse é o sentido desse texto, bom? Muito bem, então o primeiro aspecto é a sua razão, o seu motivo. Quais as razões por trás deste mandamento? Está relacionado, em primeiro lugar, aos atributos de Deus. E é onde nós podemos encontrar os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Atributos de Deus são as suas qualidades, suas características, sua natureza, E esses atributos nós podemos perceber no texto através da palavra nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Nome, qual é o nome de Deus? Os israelitas perguntaram para Moisés: quem é o Senhor? E Deus já preparou Moisés já se preparando para este momento desse questionamento do povo de Israel, que não conhecia de fato Deus ainda. E se o povo me perguntar quem é o Senhor? E Deus disse: diga ao povo que eu sou. Então Ele é, isso significa que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é eterno. E nesse sentido, nós devemos tomar muito cuidado ao prender Deus em um nome. Ao mesmo tempo, Deus tem nome e Deus não tem. Qual é o nome de Deus? Ele não tem nome, Ele é. Ele é. Então vamos entender em que sentido Deus tem nome e em que sentido Deus não tem nome. Em que sentido Deus Ele não tem nome? No sentido, meus irmãos, que nós temos que entender que o nome serve para, caracterizando, delimitar uma pessoa através de características dela. Por exemplo, você
Quem é a Roseli? A Roseli é tudo. Quem é o Joel? O Joel, ele é tudo. Para Marta, né, Marta? O Bruno é tudo para Brenda, né? Então, as características, os atributos servem para delimitar uma pessoa. Quem é o irmão Macedo? O irmão Macedo é aquele senhor simpático, educado. Olha, eu estou delimitando, né? Alto, forte, estou delimitando. Quem é o Elielder? Então, o nome, as características delimitam a pessoa, porque ninguém é tudo. Todas as criaturas, especialmente os seres humanos, precisam de delimitações, porque nós somos singularmente limitados. Nós não somos infinitamente ilimitados como Deus. As características nesse sentido, relacionadas ao nome, quem você é, tá? Elas te delimitam. Se te delimitam, traz limites, o que é próprio do ser humano. Então, no que diz respeito a Deus, Deus ele não tem limites, ele é um ser infinito em seu ser, porque ele é criador de todas as coisas. Então, quando você define Deus, por isso que nós não conseguimos definir Deus, porque você definir alguma coisa, você está limitando aquilo. Então, se Deus tivesse um nome, literalmente, essencialmente um nome, ali resumiria Deus. É possível resumir Deus? Eu posso dizer assim, resume para mim o Ronaldo. Quem é o Ronaldo? Ele vou resumir. E resumir Deus? Se Deus é infinito, como nós iremos resumi-lo? Na mentalidade judaica, o nome ele tinha uma importância fundamental, porque o nome ele trazia características relacionadas ao caráter e personalidade do ser. Nós temos que entender que caráter diz respeito às questões morais e personalidade diz respeito a temperamento. Então, quando eu falo do seu caráter, eu estou dizendo daquilo que você faz de certo ou errado, que você é ou aquilo que você ou você deixa de ser no que diz respeito a ser um ser bom ou ruim. Isso é caráter. Quando eu falo da sua personalidade, eu estou falando do seu temperamento. Se você é calmo, se você é tranquilo, se você é agitado, se você é forte no temperamento. Isso não necessariamente, o seu temperamento não tem necessariamente a ver com o certo e errado. O caráter é como você usa o seu temperamento. Até aqui tudo bem, meus irmãos? O que é o caráter? O caráter é a maneira ética e moral de como nós usamos o nosso temperamento. O nosso temperamento é certo? É errado? É neutro. Nosso temperamento peca quando nós estamos trazendo aí cometendo erros de caráter. Então, no que diz respeito a temperamento, por exemplo, o meu temperamento, minha personalidade, eu sou uma pessoa aparentemente calma. Eu digo aparentemente porque só me conhece mesmo minha esposa. Eu sou uma pessoa aparentemente calma. É minha personalidade, é meu temperamento. Isso não significa que eu seja manso, que eu seja humilde, que eu tenha domínio próprio. Não. Eu sou calmo, mas posso ser uma pessoa, um calmo que maquina o mal, que não tolera o pecado do outro, que é impaciente, mas eu tenho um temperamento calmo, entenderam? Existem pessoas que têm um temperamento agitado, muito agitado, tá? Aparentemente nervoso, mas que têm paciência com o erro do outro, mais compassivo, tem mais domínio próprio. Então, temperamento, personalidade diz respeito a temperamento. Caráter diz respeito a como você usa a sua personalidade, ok? O nome nas Escrituras Sagradas, nós não estamos fugindo do texto, tá, meus irmãos? Não penseis vós que eu estou viajando. Alguém perguntou para mim assim, quando eu voltei de férias, pastor, o senhor viajou para onde? Eu falei, na maionese. Porque quase que eu disse para a pessoa, por que você quer saber, né? Então, eu não estou viajando, vamos voltar aqui. Nós estamos presos aqui ao texto, meus irmãos. Nosso objetivo é a exposição do texto. O nome para os judeus, para os israelitas, tinha uma importância muito grande. Muito grande. O nome de pessoas. É tanto que o nome geralmente dizia respeito a características das pessoas. E, geralmente,
coincidia, né? Talvez porque os pais percebiam algum perfil daquele bebê, daquela criança, aí taxavam o nome daquele bebê com base na tendência de caráter ou de personalidade daquela criança. Ou quando tinha a ver com algum evento relacionado a Deus, quando aquela criança era fruto de um milagre, aí o judeu dava um nome, o Senhor me deu, né? Ou quando tinha a ver com alguma aliança, algum pacto com Deus, tá? Ou um sobrenome, um nome posterior, um apelido também, que tinha a ver com o nome, que o apelido para o judeu naquela época não é como um apelido que você dá hoje em dia, ei formiga, ei não sei o que, não. O sobrenome naquela época, o apelido naquela época, é quase que um segundo nome, e tinha um peso muito grande, tá? Que apelido Jesus deu para Simão Bar-Jonas? Que apelido Jesus deu para ele? Pedra, né? Uma pedra. Por que pedra? Porque em um momento ele foi usado como pedra de tropeço no ministério de Jesus. Vocês lembram quando ele foi usado como pedra de tropeço? Alguém lembra? Quando que Pedro foi usado como pedra de tropeço? Quando Satanás o usou para tentar barrar Jesus de Jesus ir para a cruz. Em outro momento ele foi usado como pedra para a igreja, a construção da igreja, né? A inauguração do reino, a pregação do evangelho. Tu és Petros. E sob essa pedra, né, os evangélicos mais conservadores na interpretação desse texto, que me perdoem, mas na primeira parte desse texto os católicos estão corretos. A pedra é Pedro, porque foi ele que deu início à pregação e expansão do evangelho. Não quer dizer que Pedro seja o Papa, tá, gente? Aí eles já estão pecando demais na interpretação bíblica. Só quer dizer que ele foi fundamental para o evangelho na expansão que ele deu início, né? Muito bem. Aonde estávamos? Na pedra. Aonde? Então, Simão Bar-Jonas. O que significa o nome Bar-Jonas? Bar, em aramaico, é filho. Jonas, Bar-Jonas, é filho do trovão. E você lê o texto bíblico, você percebe que Pedro tinha uma personalidade bem de trovão. Entende? Para o povo judeu, o nome era muito importante. Então, Bartimeu, filho de Timeu, e por aí vai, tinha todos os outros nomes com significados importantes. Então, para o judeu, o nome tinha um significado muito importante, né? Josué significa o quê? Salvador, né? Joshua, Yeshua, significa Salvador. Jesus, que é Josué em grego, que é Jesus em grego, Jesus significa Salvador. Por quê? Mateus 1, 21. Ele será chamado Jesus. Por quê? Salvará o povo. Então, o nome tinha um significado da missão, o nome tinha um significado mediante um milagre que aconteceu na vida daquela criança, ou de tendências que aquela criança tinha, né? Ou o sobrenome ou o apelido que dava-se posteriormente a um indivíduo tinha a ver com sua personalidade, ou tinha a ver com sua missão, ou tinha a ver com seu caráter. Ok? E nesse sentido, nós podemos dizer que Deus, por ser um ser ilimitado e infinito, ele não tem um nome. Ok? Qual é o nome de Deus? Ele é o que é. Você não pode definir. Ok? No sentido de delimitação, de definir Deus, Deus não tem nome. É por isso que Deus falou para os israelitas que Ele é o que é. Eu sou o que sou. Mas Deus quis se revelar alguns de seus atributos, didaticamente para o seu povo. E nesse sentido, Ele tomou para si alguns nomes. Tá? Mas não nome no sentido de delimitação, de definição, tá? Mas
nomes no sentido de características que diz respeito a seu atributo, né? Deus é o Deus justo, Deus da aliança, Yahvé, Deus Senhor de escravos, Elohim, né? Deus Criador, e por aí vai. Muito bem, nesse sentido, quando você se refere a Deus, Elohim, como diz o texto, versículo 11, não tomarás o nome de Yahvé, né, teu Elohim, em vão. Elohim aponta para não só o dono de escravos, mas também aponta para Deus Criador. Aliás, desculpa, para o Deus Criador. O dono de escravo é Adonai. Adonai, não é o caso aqui. Quando fala só Deus, é Elohim. Repita comigo, Elohim. Muito bem. Bereshit. Barak. Estou treinando vocês para falar hebraico. Com que objetivo? Não sei. Muito bem. É o que Joel? Falar em línguas. Muito bem. Eu tentei muito falar em línguas, até quando eu não tive mais condição de pagar a escola e cancelou o contrato, né? Muito bem. Elohim diz respeito ao Deus Criador, né? E Yahvé, quando aparece a palavra toda em letra maiúscula, Yahvé, diz respeito ao Deus de pacto, Deus de aliança. Tá? Então nós temos que entender que, em um sentido, Deus não tem nome. Em outro sentido, Ele quis se revelar com o nome de Deus da aliança, Deus da criação, Deus Senhor de escravos. Ok? Porque nesse sentido aí, diz respeito a ações de Deus ou atributos de Deus que Deus quis revelar, mas que não resume toda a sua essência e sua natureza. Ficou claro isso? Muito bem. Então, quando você se refere a Jesus Cristo, a Deus, Yahvé, Jeová, tudo isso você está se referindo ao nome de Deus. E quando você se referir ao nome de Deus, você tem que ter certos cuidados. Então, o primeiro aspecto teológico do terceiro mandamento, meus irmãos, são as razões contidas nesse terceiro mandamento. As primeiras razões, por que nós devemos guardar o terceiro mandamento? Por que guardar o terceiro mandamento? Por que não falar o nome de Deus em vão? Por causa de seus atributos. Tá? O nome de Deus diz respeito a seus atributos, como nós vimos aqui, o atributo de Criador, o atributo de Senhor da aliança, o atributo que diz respeito ao seu juízo, né? Que Deus é um Deus justo, porque o final do versículo diz, não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, essa justiça de Deus ela é salientada no capítulo 24 de Levíticos, versículo 16, onde fala que aquele que blasfemar ou profanar o nome de Deus seria apedrejado, ou seja, porque Deus é um Deus justo. Ok? Deus é um Deus justo, o juízo de Deus. Então, por que nós não devemos falar o nome de Deus em vão? Porque Ele é um Deus justo, e sendo um Deus justo, Ele não toma por inocente aquele que o faz. Então, Deus, Ele disciplina, Ele corrige, Ele derrama juízo sobre aqueles que ficam brincando com o nome de Deus. E a pergunta é, existem evangélicos que brincam com o nome de Deus? É claro que existe. Facebook, sei lá, vê os memes, né? Deus, aquele velhinho de barba branca lá, aqueles memes lá, como Deus falando tal coisa, Deus falando com São Pedro, vai chover, não vai, não sei o quê, aí Deus manda um raio, todo mundo dá, né? Uma risada, como é que é assim mesmo, né? Brincando com o nome de Deus, né? Então, é melhor nós tomarmos cuidado, né? Ao fazer piadinhas com o nome de Deus, com o nome de Cristo. É muito comum, e todos nós corremos o risco de incorrer neste erro de ficar fazendo piadinhas, né? Então, Deus é um Deus zeloso. Então, nós vimos aqui as razões. O primeiro aspecto diz respeito às suas razões. As razões são os atributos de Deus e o juízo de Deus. Esses são os motivos por que nós devemos observar o terceiro mandamento, de não tomar o nome de nosso Deus em vão. Vamos um pouco mais além, entender as implicações desse mandamento. Pastor, quando é que eu peco contra Deus
Quando é que, nesse mandamento? Quando é que eu infrinjo este mandamento, esta lei? Então, as implicações é o segundo aspecto. Implica a prática ou a desobediência desse mandamento implica em leviandade. Deus está corrigindo a leviandade. Tratar o nome de Deus com leviandade. Rebaixar o nome de Deus ao nível de criatura. Certamente, essa semana, alguém me perguntou: pastor, posso me referir a Deus como você? Você? Bom, a minha pergunta foi: você trataria um promotor de justiça assim? Não. Você trataria um juiz assim? Não. Então, não vamos tratar o nosso Deus assim. Porque nós chamamos de você, quem nós chamamos de você? O nosso igual. Aquele que nos é igual. Estamos falando aí de tratamento, né? Pronomes de tratamento. Deus não é o nosso igual. A quem me comparareis, diz o Senhor? Se Ele não é o nosso igual, então nós devemos usar o tratamento correto para com Deus, que é um tratamento que remeta a respeito, que na língua portuguesa é tu, né? E que remete a um respeito maior. Mas leviandade, de que maneira nós tratamos Deus com leviandade? Certamente, meus irmãos, quando alguém diz assim: olha, eu acho que você vai casar com fulano de tal, Deus me livre. Já pensou se você morasse em tal país? Deus me livre. Você não está orando a Deus, ou você não está falando de coração algo para com Deus. Está falando da boca para fora. Queira Deus que eu consiga tal coisa, não é? E é interessante, meus irmãos, porque é interessantemente terrível que nós que somos evangélicos, protestantes, calvinistas, reformados, presbiterianos, conservadores, moramos num país católico, onde o Brasil é um país não totalmente evangelizado, mas totalmente cristianizado, entenda a diferença. Um país evangelizado significa que o evangelho percorreu todos os rincões deste país. Um país cristianizado significa que traços do evangelho percorrem esse país, ainda que esses traços do evangelho sejam distorcidos muitas vezes. Então, como é um país católico e em sua raiz, em sua cultura, em sua história, permeia todos os meandros desse país, significa então que é um país cristianizado. E por conta disso, porque a nossa família de origem cristã, seja católica ou evangélica, na maioria das vezes católica, nós trazemos alguns costumes. E nós costumamos usar expressões religiosas de origem católica, mesmo depois que nós nos convertemos, sem atentarmos para as implicações disso, não é? Então, por exemplo, você está assistindo lá um jogo de futebol, né? Aí o indivíduo vai bater a falta e bate na trave. Você fala: nossa! Essa é uma expressão religiosa que nós usamos, mesmo depois que nós nos convertemos. Nossa! O que eu quero dizer com isso? Nossa, o quê? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Você encolheu até falar só nossa. E mesmo depois que você se converte, você continua com esse uso, né? Então, nossa, só que é usado no sentido de idolatria, mas nós usamos também para falar o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome de Deus, em vão, com leviandade, né? Isso acontece não só no Brasil, que é um país cristianizado, mas nos Estados Unidos, que é um país historicamente evangelizado, né? Então é mais comum usar o nome de Deus mesmo, né? Oh my God, né? Oh my God, gosh. Então é comum, ímpios, às vezes até ateu fala isso, né? Oh my God, oh meu Deus. Ateu às vezes fala, por costume. É pecado? É pecado. Mas pastor, mesmo que a pessoa não tenha consciência, é pecado. Não adianta tentar aliviar. Mas pastor, eu não falei com má intenção. É pecado. Mas Deus não olha o coração? É pecado. Mas pastor, é pecado. Mas é grave? É pecado. Não adianta tentar minimizar e fugir disso.
Então eu vou para o inferno? Não, vai para o açoite. Se continuar tratando Deus com leviandade e não buscar em seu coração uma mudança, pelo menos. É claro que, a não ser que haja um avivamento imediato na nossa vida, essa mudança é gradual, porque se tornou um hábito. Então é uma mudança gradual. Mas nós temos que colocar vigia em nossa língua e diante de Deus em oração. Deus, me ajuda a guardar minha língua e me reabilitar dos meus maus hábitos. Então você tem que se policiar. Quando você pensa, meu Deus, aí você fala, Senhor, me perdoe, falei teu nome em vão. Mas pastor, não estou clamando. Não é nada, a gente fala isso mais por um hábito. Não é clamando a Deus, não. Então nós temos que entender que esse mandamento implica em leviandade, né? Desobedecer esse mandamento. Tratar o nome de Deus em vão é tratar o nome de Deus com leviandade. Os judeus eles exageravam nas implicações deste mandamento a tal ponto que havia toda uma consagração quando eles estavam escrevendo, os tradutores, né? Estavam traduzindo, na verdade, os copistas estavam copiando os textos bíblicos, fazendo cópias do texto bíblico do Antigo Testamento para não se perder. Aí quando chegava em algum versículo, quando tinha o nome de Deus, eles paravam e iam se consagrar, só para escrever o nome de Deus, uma consagração profunda. Depois que eles se consagravam, eles iam lá com todo temor escrever o nome de Deus. Veja a diferença de lá para cá, do Oriente para o Ocidente. Nós tratamos o nome de Deus com leviandade, né? Coloca lá no carro, Deus me deu, né? Sem um devido temor, né? Muito bem, sigamos aqui, meus irmãos, as implicações. O tema de hoje são os aspectos teológicos do terceiro mandamento. O primeiro aspecto é qual? Qual? As razões contidas neste mandamento. O segundo aspecto, as implicações. Então implica em leviandade, né? Tratar a leviandade. A quebra desse mandamento implica em profanação. Quando você fala o nome de Deus em vão, você está profanando o nome de Deus. Tá? As profanações, as blasfêmias também estão inclusas nesse processo. Levítico 19:12 fala sobre isso, blasfêmias de profanações. Alguém, por gentileza, poderia agilizar o processo de abertura de sua Bíblia de maneira tal que venha a lê-la audivelmente para que seja conhecido de todos este versículo. Levítico 19:12. 19:12. Então, jurar falso em nome de Deus é falar o nome de Deus em vão, o que implica em profanar o nome de Deus. 24:16 fala sobre as consequências disso. Levítico 24:16. A blasfêmia também é uma das implicações deste mandamento. Falar o nome de Deus em vão, ou falar o nome de Deus para o mal, ou falar mal o nome de Deus. Blasfemar o nome de Deus. A consequência diante da lei civil de Israel era o apedrejamento, era a morte, pena capital, né? Agora, das três pessoas da Trindade, Deus fez uma ressalva no Novo Testamento, não é? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele ou oportunidade de salvação. Vocês acham que há salvação se um crente
salvo blasfemar contra o Espírito Santo? Será que há uma segunda chance para ele? Muito bem. Você já blasfemou contra o Espírito Santo? Mas você já achou que blasfemou um dia? Ficou atormentado com isso por um tempo? Então você foi vítima de Satanás. O diabo costuma oprimir alguns crentes com isso. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia, na sua opinião? Meu jovem, aí você já resumiu blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? Apenas a palavra. Desrespeitar verbalmente uma divindade, é ou não é? Desrespeitar verbalmente. Blasfemar não é pensar mal. Blasfemar é falar mal de uma divindade. No caso de Deus, é falar mal de Deus. No caso do Espírito Santo, é falar mal do Espírito Santo, atribuindo ao diabo uma ação que você tem certeza que é de Deus. Então, um crente não irá praticar esse tipo de situação. Muito bem, a profanação do nome de Deus tem outras implicações, amplitudes. Quando, por exemplo, um indivíduo se dirige a questões místicas que desonram o nome de Deus, como feitiçarias e misticismos, são formas de afronta ao nome de Deus. Isso é um tipo de profanação também, o que traz implicações a este mandamento. Nós temos que entender, meus irmãos, que os 10 mandamentos estão resumidos. Então, é a lei de Deus resumida. Isso significa que cada um dos mandamentos tem filhos, anexos, amplitudes, implicações, desdobramentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aonde está, dentro dos 10 mandamentos, o princípio de honrar as autoridades? Honrar pai e mãe. O princípio de administração correta do tempo, priorizando Deus. Quarto mandamento. Ok? Então, cada um dos mandamentos tem amplitudes e desdobramentos. Um dos desdobramentos deste mandamento, do terceiro mandamento, é não profanar o nome de Deus. Então, não falar o nome de Deus em vão é não profanar o seu nome. Então, nós nos lembramos das profanações de Israel. A feitiçaria era uma profanação de Israel. Então, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 11. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 11. Alguém pode ler? Então, tudo isso aí são formas de profanar o nome de Deus, desonrar o nome de Deus. Porque esses pecados, meus irmãos, essas práticas imundas, elas diminuem o nome de Deus em vários aspectos. Quando você exalta a feitiçaria, exalta necromancia, etc., você está desonrando o nome de Deus em vários aspectos, como Deus suficiente e etc. Muito bem. Aí você diz, mas pastor, o que isso tem a ver com a vida nossa dos evangélicos? Se evangélico, por exemplo, odeia o espiritismo e odeia macumba. Os evangélicos que têm juízo, porque existe crente macumbeiro, crente que se simpatiza com candomblé, com religiões afro. Você duvida? Tem. São crentes
alguns de linha esquerdistas, que acham que tem que respeitar as religiões afros, e alguns que são por cinismo mesmo e desonram o nome de Deus. Então, vai ser cada vez mais comum você ver esse tipo de sincretismo, pessoas dizendo: eu sou cristão, mas eu não me importo de ir lá comer a farofa do frango assado da macumba. Sigamos aqui, meus irmãos. Uma outra implicação, então a primeira implicação é leviandade, a outra é profanação, outra implicação é irreverência. Quando você está sendo irreverente com Deus, você está desonrando o nome de Deus. A irreverência no culto, por exemplo, é uma forma de desonrar o nome de Deus. É interessante que todas as pessoas que desonram o nome de Deus no culto, que são irreverentes no culto, a desculpa é sempre a mesma, a desculpa barata, infantil e carnal. A desculpa é: Deus olha o coração. Por que você veio de boné para o culto? O seu hipócrita tradicional, Deus olha o coração. Por que você está pelada no culto? Seu hipócrita maldoso, Deus olha o coração. Não é assim? Por que você está assistindo o culto, mascando chiclete como se estivesse na praia? Hipócrita, Deus olha o coração. A resposta é essa, é ou não é? Por que você está encostado no banco da igreja na hora do culto com as pernas esticadas como se estivesse no sofá de casa? O que tem? Deus olha o meu coração. Esse é o problema, é que Deus olha o coração. Esse é o problema. Isso não é a solução para quem pratica esse pecado. Isso é um problema para quem pratica esse pecado. Porque as nossas atitudes físicas, meus irmãos, são reflexos de nosso coração. Ok? A maneira que você se veste. Se o homem ou a mulher anda pelado na rua, mas pastor, quem é que anda pelado na rua? Eu estou falando de mostrar nudez, né? Com roupa justa, roupa curta, etc. Eu estou usando uma linguagem de hipérbole para enfatizar que aquilo que para nós não é tão grave, para Deus é. Então, veja, tudo isso implica em reverência ao nome de Deus, tá? E está cada vez mais comum isso em nossos dias. Por quê? Porque as pessoas estão usando esse argumento barato de que Deus olha o coração. Elas não percebem que isso é uma palavra de juízo, não é de consolo para quem pratica esse pecado. Então, a maneira, se eu me visto de forma indecente, isso mostra que o meu coração é indecente. Se eu me comporto de forma irreverente, significa que meu grau de temor a Deus está baixo, muito baixo. Por isso está escrito em Eclesiastes: guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Mas pastor, a casa de Deus somos nós. A casa de Deus é o corpo do crente e a comunidade de crentes. Se nós sairmos daqui agora, formos lá para o shopping, entrar numa sala para orar ou estar ali reunido, ali é a casa de Deus. Porque a casa de Deus não é o local, é a reunião dos crentes. E se os crentes escolherem um lugar para cultuar a Deus, aquela reunião de crentes se tornou a casa de Deus. Ficou claro? Se nós consagrarmos esse lugar no sentido de dedicação, não com óleo, mas de dedicar, vamos dedicar esse lugar aqui para o culto solene. Aí vai começar o culto, antes de começar o culto, a meninada correndo. Aí o pastor está lá para começar o culto, corre menino daqui, corre menino. Pastor, Deus olha o coração, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ainda bem que ele disse isso, que estão tudo tão descontrolado e mal educado que tem que levar até Jesus mesmo. Deixai vir a mim. Deixa ir até Jesus, porque Jesus tem que resolver, porque os pais, na verdade, são frutos de pais mal educados e irreverentes. As crianças não têm culpa. A culpa, isso aí é reflexo da irreverência dos pais. Os pais que deixam a criança fazer isso. Mas pastor, como que eu vou controlar isso? Açoite, é o que a Bíblia diz. Açoite no sentido de correção, de disciplina. Ok? Pastor, mas eu já levei meu filho para o psicólogo. É o açoite que resolve.
Muito bem, meus irmãos. As implicações deste mandamento implicam em leviandade, profanação, irreverência, mau testemunho. Voltando ao assunto da criançada, é interessante que quando o pastor repreende, muitos se ofendem, não é? Dizendo que o pastor é insensível com as crianças. Eu, quando eu trato desse assunto do comportamento das crianças no culto, eu não estou corrigindo as crianças, estou corrigindo os pais. Sem medo de perder amizades, porque eu não posso perder a minha amizade com Deus, é ou não é? Então, sigamos em frente. Implica também mau testemunho. Falar o nome de Deus em vão, na verdade, o texto diz não tomar o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Se você se diz crente, você já está tomando o nome de Deus. Esse povo que se chama tem que se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque esse povo está dizendo que ele leva na sua testa o nome de Deus. Você tem marcado na sua testa o nome do Cordeiro, a marca do Cordeiro, na sua testa, na sua mão. Na sua mão, porque tudo que você faz tem que refletir o caráter de Deus. Na sua testa, porque a sua maneira de pensar tem que ser condizente com a maneira de Deus pensar. Então significa o seguinte: aonde tem um crente, tem um representante de Deus. É por isso que eu fico me perguntando. Não vou entrar no mérito da questão aqui, dada a polêmica do tema, não é? Mas eu fico me perguntando como que um crente, vamos supor que uma irmã cristã, uma irmã crente, esteja na praia, tomando seu solzinho lá, bem à vontade, naturalmente. Os irmãos já estão imaginando o que eu estou falando. Espero que não imaginem, mas a irmã está lá na praia, bem à vontade, com a latinha de cerveja no lado. Você está naquele momento representando Deus ali naquele lugar. E de repente você resolve evangelizar alguém. Como vai ser encarado essa situação? Pastor, mas eu vou explicar para ele que isso tudo é um tabu que precisa ser quebrado. Mas até quebrar esse tabu, você quebrou a consciência dele. Dela, espera que se for ele, já pecou em te ver seminua. Então, nós temos que entender que onde nós estivermos, nós estamos representando o Cordeiro de Deus. Tem jovens que acham que não tem nada demais ir para a balada. Não tem nada demais. Então, fale abertamente na balada que você é crente e veja a reação das pessoas. Porque muitas vezes os ímpios têm mais temor com o nome de Deus do que muitos crentes. Se você estiver enchendo a cara e dizer que você é crente, o ímpio vai dizer assim: você que é crente? Porque tem ímpio que tem mais temor do que muitos crentes. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o mau testemunho é uma quebra deste mandamento, porque nós devemos zelar pelo nome de Deus. Dar bom testemunho na verdade, dar testemunho da transformação que Deus fez em sua vida. Lembrando que o bom testemunho não é pregação do Evangelho, tá, gente? Não caia nessa de pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. Por favor, nunca repita uma heresia demoníaca dessa. A palavra Evangelho significa falar uma coisa boa que te aconteceu. Falar. Então, mas o bom comportamento é a pavimentação para o Evangelho. O bom comportamento é uma preparação para você falar do Evangelho. Então, primeiro você dá bom testemunho na sua empresa, na sua escola. Você ganha respeito das pessoas. E aí, quando você for falar do Evangelho, você já está autorizado por essas pessoas a pregar o Evangelho. É assim que tem que ser. Tem crente que dá mau testemunho na universidade, na escola, no trabalho. Aí no domingo à noite o pastor falou: prega o Evangelho, aproveita essa oportunidade. Aí na segunda-feira o indivíduo vai inventar de pregar o Evangelho, falar de Jesus. Ai, você é crente? Eu não sabia. Um crente que dá um bom testemunho do nome de Deus, do nome de Cristo, os ímpios respeitam esse crente. Vamos parar com as piadinhas que chegou o irmão. Chegou o crente.
Eles respeitam o crente que dá bom testemunho. Então, vai marcar uma festa, mas vai convidar o irmão? Se for convidar, como é que vai fazer com as bebidas? Né? Tudo bem que tem casamentos que deita e rola a vodka, não é? Vamos seguir em frente, meus irmãos. Então, esse mandamento tem razões, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto são as implicações. Implica leviandade, profanação, irreverência, mau testemunho e os votos levianos. O que são os votos levianos? É quando você faz um voto diante de Deus da boca para fora ou com uma intenção ruim, né? Ou quando você não respeita esse voto, você se propõe a fazer um concerto com Deus, né? Deus, eu vou fazer 15 dias de jejum e oração. E nesse período, lembrando que consagração de jejum e oração, meus irmãos, implica em você se consagrar mesmo, tá? Não é só deixar de comer porque isso é dieta. É ler mais a Bíblia, orar mais, né? Parar de assistir coisa que não presta durante esse período com mais veemência. Então veja, faz um voto com Deus e não cumpre o seu voto com Deus. É melhor não fazer o voto com Deus, porque Jesus disse, né, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Na verdade, Jesus está dizendo que aqueles judeus, eles usavam apenas a letra pura e seca do mandamento, né, de jurar em nome de Deus. Veja Mateus capítulo de número 5, versículo 36 a 37. Alguém, por favor, inicie a leitura do texto de maneira audível, para que nós todos possamos ser abençoados didaticamente com este processo. Mateus capítulo 5, versículo 33. Jovem Roseli, em face da tua ansiedade de ler o texto, peço-te que aguarde os teus conservos. Mateus 5, 33. Mateus 5, 33. Alguém leu o versículo 33? Muito bem. Isso aí, na verdade, é um ecoar das palavras de Moisés de Levítico 19, 12, que nós lemos, número 30, versículo 2, e Deuteronômio 23, 22, né, onde fala para não jurar falso, mas cumprir os votos, né, de forma rigorosa para com Deus. E nesse sentido, os judeus, especialmente fariseus, se preocupavam apenas, você vai ter que cumprir o seu voto, mas não se preocupava com a intenção com que se fazia o voto diante de Deus. Era uma religiosidade pura e simples, sem levar em consideração o temor e as intenções do coração. Então Jesus veio corrigir isso. E na verdade, muitos naquela época estavam usando de maneira distorcida esse texto, esse mandamento, no sentido de quando alguém queria que apenas a pessoa confiasse em sua palavra, usando esses mandamentos, e para adquirir algum grau de confiança diante de outro, né? Então, você foi pego sim em adultério com a mulher tal. Não, não fui, eu não adulterei. Eu juro pela minha vida, pela minha cabeça, eu juro por Deus que não fiz isso. Se a pessoa tiver feito, ela está, na verdade, desonrando o nome de Deus, né? O que Jesus está dizendo aqui? Que a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Ele está dizendo o seguinte: para nós, os crentes, não deveria ser necessário jurarmos que fez isso ou fez aquilo. Não deveria ser necessário para comprovar a veracidade de nosso caráter. Porque algumas pessoas estavam usando esse mandamento para dizer, olha, eu prometo, eu juro que não fiz isso. Então, o crente, a palavra do crente tem que bastar, sem ser necessário intermediações de juramentos. Você estava lá? Não, eu juro que não estava. Ok? A palavra do crente tem que bastar, no sentido assim, não, eu não fiz isso.
ou eu fiz isso. Não precisa dizer, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha vida, eu juro por Deus. Ok? A palavra do crente tem que ser suficiente, certo? Mas em algumas ocasiões solenes, mediante algo grandioso e solene, cabe o juramento, tomando o próprio Deus como testemunha. Tá? No caso, por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 9, fala isso. Ele queria muito ter visitado Roma, né? E diz, Deus é minha testemunha, tomo Deus por testemunha de que eu queria estar entre vós. Diga, jovem Roseli. Se diz no contexto americano, onde no tribunal põe a mão na Bíblia. Provavelmente, Roseli, veja, eu não entendo muito da questão jurídica americana no sentido histórico de como surgiu, mas devo presumir que é por causa das influências protestantes sobre os fundamentos da civilização americana. Mas não posso te dar dados mais profundos e sistemáticos sobre essas informações. Delimitar-me-ei apenas aquilo que me propus nesta noite, que é a exposição desse texto sagrado. Atendida? Muito obrigado, Roseli. Sigamos aqui. Meus irmãos, vamos seguir aqui em frente. Vamos encerrar então, vamos correr aqui para terminar. Vocês não poderão ir embora sem que eu termine. Eu sei que vocês estão ansiosos para ir embora. Mas vamos terminar porque já estamos no final, né? Bom, e outra coisa que nós devemos entender, que faz parte das implicações, é proferir a sua fé. Quando você for proferir a sua fé, faça-o com sinceridade de coração e consciência tranquila e em paz diante de Deus. Tá? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, confessar a Cristo, professar a sua fé, faça-o com sinceridade. Veja, quando você se torna membro de uma igreja, no caso de uma igreja séria, no caso da igreja presbiteriana, às vezes a pessoa não se atenta para a seriedade do que ela faz lá na frente. Você promete, quando alguém se torna membro, a gente pergunta, você promete obedecer à liderança? Sim. Você promete seguir todos os princípios contidos na nossa Constituição? Sim. Está lá escrito na Constituição, é dever de membro sustentar a obra com seus dízimos e ofertas. E você fez essa promessa lá na frente. E você já pensou na seriedade disso? Por isso, cumpre fielmente os teus votos. O voto, meus irmãos, fazer um voto com Deus é algo muito sério. É melhor não fazer se você é uma pessoa instável. Melhor não fazer, porque implica no nome de Deus. A profissão de fé é a mesma coisa. Tá? Proferir a sua fé publicamente. Por último, o último aspecto são as aplicações. Primeiro aspecto, razões. Segundo aspecto, implicações. Terceiro aspecto, as aplicações. Quais são as aplicações? Evite fazer brincadeiras em nome de Deus, fazer memes em nome de Deus. Tá? Zele pelo seu bom testemunho perante os de fora. Cumpra seus votos, caso você fez o seu voto. Né? E zele pela reverência no culto solene a Deus. Zele pela reverência no culto solene a Deus. Meus irmãos, alguma dúvida? Ou podemos prosseguir para o encerramento deste estudo de hoje?